O relacionamento, o casamento, ele é feito de uma série de cedências. Então, muitas das vezes, a gente precisa de ser a mudança que a gente deseja ver no outro. Eu acredito que muitos casamentos têm sido destruídos hoje justamente por causa disso, porque as pessoas elas não têm tido a capacidade de ser a mudança que elas querem ver no outro. Então, o casamento não é construído somente por amor, mas ele é construído por uma construção diária. Dedicação, atenção, né? Tem um rapaz que a gente aconselhou há muito tempo atrás que a mulher dele largou dele porque falou que o amor esfriou. Eu falei, meu Deus, está parecendo namoro de quinta série. Não aconteceu nada, simplesmente esfriou. O amor se esfriou. O amor esfriou. Aí ela foi lá, eu já não consigo amar mais ele. Foi lá, terminou o relacionamento, menino sofre. A gente não tem que estar espiritualizando tudo, porque existem coisas que não são espirituais. É você que parou de dar presente, é você que parou de dar atenção, é você que não leva para sair, não leva para passear. Vocês não têm tido tempo juntos. Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Amai. Eu acredito que hoje vai ser incrível e simplesmente extraordinário. E hoje nós estaremos falando sobre relacionamento. Pessoas que se casaram e que não têm vivido um casamento feliz e que muitas das vezes têm vivido um casamento frustrado de frustração. Então eu estou aqui com a minha esposa, ela vai se apresentar. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo a mais um podcast Amai. Nós estamos aqui hoje, vamos abordar um tema muito importante que tem acontecido na vida das pessoas, dos casais hoje em dia. Eu tenho certeza que a sua vida será edificada através desse podcast. Pessoal, então é isso aí. Eu acredito que vai ser extraordinário. Eu vou começar com uma pergunta aqui extremamente polêmica. A minha esposa ela vai estar respondendo, que é: o que tem mais quebrado os casamentos hoje em dia? O que você acha que tem mais destruído os casamentos hoje em dia? Porque a gente abriu um grupo, de oração esses dias e a maioria das pessoas que entram, elas entram procurando, um apoio ali pelo relacionamento. É o marido que saiu de casa. Então são problemas a nível de relacionamento. Então o que você acha que mais tem gerado esses problemas? Porque os casamentos têm se quebrado tanto hoje? Resumindo em poucas palavras, eu acho que é a falta do companheirismo que tem quebrado um relacionamento hoje, e diversos problemas vêm através da falta do companheirismo. A falta do companheirismo, Isso. Eu acredito que isso é uma pura realidade, E também eu acredito que o relacionamento, o casamento, ele é feito de uma série de cedências. Então, muitas das vezes, a gente precisa de ser a mudança que a gente deseja ver no outro. Então, eu acredito que muitos casamentos têm sido destruídos hoje justamente por causa disso, porque as pessoas elas não têm tido a capacidade de ser a mudança que elas querem ver no outro. Então, às vezes nós oramos, fulana deveria tanto mudar, por que ela não muda, por que ela é assim? Mas, às vezes, nós é que necessitamos de dar esse primeiro passo a nível de mudança, para que nós realmente venhamos ver a mudança que nós queremos ver no outro. Exatamente. E também eu acredito que nós precisamos de orar. Muitos casais hoje eles não oram junto, não tiram tempo a nível, os dois juntos ali orando, ali buscando. Então eu acredito que isso é algo que tem sido extremamente prejudicial e gerado também desgaste, porque o maior projeto do diabo é destruir relacionamentos. As famílias, É verdade. É verdade. Então, e até essa questão da oração, igual o meu esposo disse aqui, entra também a questão do companheirismo, E quando a gente fala de companheirismo, é ser companheiro em todos os sentidos, Até mesmo na oração. Se um não chama o outro para orar, o outro vai lá e chama o outro. E é assim, não é ficar... Porque nos relacionamentos hoje em dia está acontecendo muito isso. Um fica esperando pelo outro. Não, vou esperar ele. Vou esperar ela. É verdade. E fica naquela coisa. E nenhum vai, nem... É verdade. Nem o outro vai. Agora, eu tenho uma outra pergunta aqui, que eu acredito que muita gente tem vivido isso
E na verdade, muitos casais, né, que a gente vê, a gente pensa que está bem, mas tem vivido esse problema que nós vamos falar sobre isso aqui, que eu acredito que vai mudar a vida e a mentalidade de muita gente, né? Vai ajudar muita gente que está enfrentando esse problema aqui. E o problema porque a pergunta por que muitos casais se tornam apenas colegas dentro de casa? Ou seja, estão dentro da mesma casa, mas estão frios e distantes entre si. Por que você acha isso? Eu acho que isso vai acontecendo devido ao amor, né, que o casal vai deixando de se esfriar, né? E isso é uma série de coisas que acontece até chegar a esse ponto. Não é uma coisa que acontece, de repente aconteceu. Então, quando a pessoa está no namoro, é aquele amor intenso, aquela coisa, aquele companheirismo para tudo. E quando casa, vai ficando distante um do outro. Aí, quando se vê, já está completamente distante. E é aquilo que você diz, já viraram colegas, né? Já viraram nem amigos, né? Nem amigos são. A Bíblia fala uma coisa já são colegas. Que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Então a gente pega esse versículo. Não vai se enquadrar nisso. Aí sabe o que acontece? A realidade é que a gente tem o costume de espiritualizar tudo. Até mesmo as coisas que não podem ser espiritualizadas, a gente espiritualiza. Agora, muitos casais têm se tornado apenas colegas pelo fato deles não terem mais aquele momento juntos, momento a sós. Eles não viajam, não fazem nada, o casamento vai caindo na rotina, e aí a pessoa fica, o diabo, e tá vendo o diabo em tudo. E você já viu que as pessoas têm, né, às vezes veem Satanás em tudo, vê demônio. E essas pessoas, elas não veem anjo não, elas só ficam vendo demônio, demônio para todo lado. E a gente às vezes não pode ficar espiritualizando tudo. Logicamente que existem coisas que são espirituais, mas existem coisas que são realmente naturais. E tratar dos nossos, né? Nós que temos que resolver. Agora, por que eles têm vivido como colega? Porque eles não saem junto, eles não têm tempo para eles. Já não dá presente um para o outro, porque quando a pessoa está namorando, já vê é chocolate, é flores. A pessoa fica recebendo presente toda hora, né? O homem recebe perfume, blusa da Lacoste, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Aquela sintonia, aquele amor. E quando casa, aí já não recebe mais nenhuma balinha, nenhum bombom da serenata, não recebe mais. Então... Aí a gente pega, né? A gente tem que voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas, às primeiras obras, né? Então eu acredito que tem muito a ver com isso. Então, a gente não tem que estar espiritualizando tudo, porque existem coisas que não são espirituais. É você que parou de dar presente, é você que parou de dar atenção, é você que não leva para sair, não leva para passear. Vocês não têm tido tempo juntos. E aí depois a pessoa fica na igreja pedindo oração, ora para isso, ora para aquilo. E nesse grupo que a gente abriu, a maioria das pessoas tem sofrido nessa área, mas a gente precisa de colocar uma coisa no nosso coração. O casamento é via dupla, tem a parte espiritual, mas também tem a parte natural, tem a parte que Deus faz e tem a parte que nós precisamos de fazer e construir. Então o casamento não é construído somente por amor, mas ele é construído por uma construção diária, dedicação, atenção, né? Essas coisas tudo. Teve até um rapaz que a gente aconselhou há muito tempo atrás, que a mulher dele largou dele porque falou que o amor esfriou. Eu falei, meu Deus, está parecendo namoro de quinta série. Não aconteceu nada, simplesmente o amor se esfriou. O amor esfriou. Aí ela foi lá, eu já não consigo amar mais ele. Foi lá, terminou o relacionamento, menino sofre, menina sofre, os filhos, né, vão sofrendo justamente por causa disso, né? Agora, a gente vai para uma outra questão, que é: por que você acha que é tão difícil de pedir perdão dentro de um relacionamento? E isso vai gerando feridas interiores, né? Aquelas brigas constantes, e as pessoas nunca têm coragem de chegar e pedir perdão, pedir desculpa, reconhecer que estão errados.
Por que você acha que é tão difícil de pedir perdão? Eu acho que na maioria dos casos, né, na maioria dos casamentos, acredito eu que seja pelo fato da pessoa querer ser dono da sua própria razão, né? Verdade. Quando, na verdade, em uma situação como essa, se tratando de casal, de casamento, ambos os dois vai ter sempre uma parcela ali de culpa em alguma coisa, né? Mas fica verdade. um esperando... Porque ninguém briga sozinho, ninguém né? briga sozinho. Porque então, o dia que a pessoa começar a brigar sozinha, aí tem que internar, né? Tem que internar, então, colocar no hospício. Toda briga, ela tem um início, né? Um começo. Então, quando isso acontece, a dificuldade de perdão é algo tão grave, porque quando isso acontece da pessoa não querer pedir o perdão ou se sentir constrangido de chegar e pedir o perdão, é porque ela acha ou ele acha que é o dono da sua própria razão. Não, ela que errou, eu não vou pedir perdão. Não, ele que errou, eu não vou pedir perdão. Eu acredito que o perdão é o reconhecimento de algo que eu fiz errado e não tem como eu ter mudança ou o cônjuge ter mudança sem que haja arrependimento. E o arrependimento, a evidência do arrependimento é o perdão, né? Então eu preciso de pensar que eu errei e eu preciso de pedir perdão, e isso vai fazer com que eu mude de posição e eu pare de errar nas mesmas coisas. Então muitos casamentos têm acabado hoje justamente por causa disso. As pessoas brigam, as pessoas às vezes falam coisas que não era para falar, e às vezes, né, as palavras machucam mais até mesmo do que luta corporal, né? Logicamente que isso é uma coisa que jamais pode haver. Agora, pegando esse gancho que a gente está falando, a primeira coisa, a gente precisa de reconhecer que estamos errados, pedir perdão, porque isso é que vai gerar uma mudança, uma transformação, porque se eu não reconheço aonde eu estou errando, isso nunca vai mudar. Né? Então eu preciso de reconhecer aonde eu tenho errado para que eu realmente venha mudar, e muitos casamentos estão se destruindo por causa disso, né? Agora, qual é o papel do homem e da esposa dentro do casamento? Falando a nível bíblico, né? Qual é o papel da esposa e qual é o papel do homem dentro do relacionamento? Bom, é o que você mesmo disse, né? Passa a ser né? Uma só carne. Então, eu acredito que ambos os dois, né, a parcela de tanto um quanto o outro, em primeiro lugar, é amar, né, o amor acima de tudo, e também se são uns, né, se torna uma só carne, os dois têm que andar no mesmo objetivo, no mesmo projeto, na mesma visão, porque senão um vai querer remar para um lado, o outro vai querer remar para o outro, e não vão chegar a lugar nenhum, não vai dar certo. Então, eu acho que acima de tudo mesmo assim, eu acho que é o amor mesmo para conseguir superar todas as falando a nível bíblico, né, eu acredito que o papel do homem e o papel da mulher a nível bíblico é a mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, então a mulher ela tem esse papel de edificar a casa, né? Ela tem que ser sábia, sabedoria vem de ensinamento. Então a mulher, ela foi chamada por Deus para ensinar, alertar, né? Educar também as crianças, os filhos. Então esse eu acredito que é o papel da mulher. Agora Efésios capítulo 5 versículo 25 diz: vós maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor que o homem tem que ter pela mulher é um amor que tem que ser um amor comparado com o amor que Cristo amou a igreja, e Cristo se entregou pela sua igreja, né? Então eu acredito que quando um casamento, quando a mulher ela está no seu ponto, o marido no seu ponto, e ambos estão desempenhando o seu papel, o casamento começa a fluir, as coisas começam a acontecer, e Deus começa realmente de fato a abençoar o casal ali de uma forma extraordinária, né? Agora, eu me lembro, né, que eu estava aqui no Brasil e eu falei, mano, eu preciso de sair, eu preciso de dar uma casa para minha família, não foi?
A gente estava aqui e eu falei, eu tenho que sair, eu tenho que dar uma casa para minha família. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem não cuida da sua própria casa, e o nosso ministério é a nossa própria casa, primeiro, começa pela casa. Quem não cuida da família não é digno do ministério. Quem não ama a sua esposa, quem não tem a capacidade de se entregar, né, pela esposa, pelos filhos, pela família, ele não é digno do ministério. Então o que eu fiz? Eu falei, mano, vou sair. A gente foi para Londres, né? Em Londres, tanto eu quanto você, nós trabalhávamos muito e nós trabalhamos para atingir os nossos objetivos, e Deus nos abençoou de uma forma extraordinária. A gente trabalhava às vezes 14 horas, 15 horas por dia, mas eu estava ali dizendo, eu vou honrar a minha fé honrando a minha família, eu vou honrar o meu Deus honrando a minha casa, né? Então, hoje em dia a gente vê muita gente assim, né? Acomodado. Sim. O que o homem é? O homem, ele é o provedor da casa. E a gente vê muito homem acomodado, de braço cruzado. O que você tem a dizer sobre isso? São pessoas que não estão desempenhando o verdadeiro papel e a função de marido, de homem da casa, de provedor. E quando se fala de provedor, não é ser provedor somente de comida, de recursos, de pagar as contas, mas é um provedor também emocional, né? A gente tem que prover, né? Tem que ser o guarda da nossa casa, guardar a nossa casa, prover. Às vezes existe eu estou tão triste hoje, e Deus nos chamou para que a gente guardasse a nossa casa. Nós somos, né, o escudo da nossa casa somos nós. Então, se a gente está mal, está fraco, a nossa família também toda vai ser fraca. A estrutura, não vai. Né? Acaba abalando a estrutura. Acaba abalando. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre homens acomodados, mulheres que casaram, que estão namorando, vamos falar, né? Mulheres que estão namorando com homens acomodados, que não trabalham, que não esforçam-se, né, para cumprir o que a Bíblia diz sobre o homem, né? O homem tem que ser provedor, o homem ele tem que estar ali, né, para amar a sua esposa e, se possível, dar a vida por ela. O que você tem a dizer sobre isso? Pessoa que está namorando e que está, né, com esses homens prova de hoje em dia, de 2020, 25. É complicado, né? Porque o que eu tenho a dizer é que se essa pessoa está namorando com alguém que é assim, é melhor ela analisar bem, né? Tem que analisar. Tem que analisar. O namoro, ele foi feito melhor sair fora. É melhor sair fora antes que venha o sofrimento doloroso. E é como meu esposo mesmo fala, é melhor terminar um namoro do que terminar um casamento. Então a pessoa tem que fazer uma autoanálise antes de casar. E se a pessoa está vendo que a pessoa não vai ser uma bênção, vai ser muito pelo contrário uma prova, é melhor não entrar para um casamento, né? Essa é a verdade, infelizmente. E isso é tanto de um lado quanto do outro, né? Não é só falando do homem, até mesmo o homem para com a mulher também tem que ver desde o início se aquela mulher vai ser a mulher que a Bíblia diz que tem que ser sábia. Então o namoro é uma vitória quando ele termina, né? Porque quando um namoro termina, alguém recebeu o livramento de algum lado. Né? Porque namoro foi feito justamente para isso, para a pessoa conhecer. Mas só é que a pessoa às vezes está ali, eu estou amando demais, estou gostando demais, e a pessoa fica cega. Só que a pessoa tem que estar de olhos bem abertos para ver e decidir. Analisar, né, ali os comportamentos, se é trabalhador, se maltrata o pai, se maltrata a mãe, porque isso aí é que vai fazer uma grande diferença. Se a pessoa maltrata a mãe, imagina a esposa. E existe análises que elas têm que ser feitas mais miliciosas, né? Porque existe aquelas pessoas que elas se vestem de ovelhinha, né? De cordeirinho, quando no final é um lobo mau, né? É verdade. Então, e tem pessoa que finge bem. Só que a pessoa que é madura, né? E eu acredito que tem muita gente sofrendo hoje no casamento porque não soube escolher lá atrás, né? Então,
eu acredito que a pessoa não deve somente orar. Tem pessoa que fala, mas Deus revelou na igreja para eu casar. E muitas das vezes não acontece assim. Sim. Deus, ele precisa de abrir os nossos olhos, nos dar entendimento para a gente ter a capacidade de analisar a pessoa que está do nosso lado. Porque a gente tem que saber, a pessoa com esses defeitos que está demonstrando, será que eu vou conseguir viver a vida toda com essa pessoa? A pessoa não trabalha, eu vou conseguir viver a vida toda? A pessoa maltrata, é violento, é nervoso, eu vou conseguir viver a vida toda com essa pessoa? Né? Então isso são perguntas que a gente realmente de fato tem que fazer, né? Agora, a gente vai entrar por um lado que é extremamente polêmico, né? Vai ser as duas últimas perguntas que nós vamos fazer, que vão ser, na verdade, de fato as melhores. Mas antes, eu gostaria de divulgar aqui um e-book que é lançamento nosso, que é Jornada com Cristo. Você que está enfrentando lutas, dificuldades, problemas no seu relacionamento, eu quero te convidar você a comprar o Jornada com Cristo. É um e-book onde você vai andar com Deus. Eu vou deixar um videozinho aqui para você estar vendo, tá bom? Depois do vídeo nós voltamos. Descubra o segredo para uma vida transformadora e prepare-se para uma jornada cristã sem precedentes. Aprenda a pensar e agir como Cristo, e experimente o poder transformador em sua vida diariamente. Aproveite agora com 50% de desconto. Promoção por tempo limitado. Então vamos lá, pessoal, acabamos de voltar aqui. A pergunta que eu vou fazer agora para minha esposa, não estaria, né? Estaria, eu não vou fazer mais. A pergunta que eu vou fazer para minha esposa, e que é extremamente polêmico, é as duas últimas perguntas, vale a pena lutar por todo o casamento? Não vamos pegar a palavra todo, porque senão já vamos responder a segunda pergunta. Mas vale a pena lutar pelo casamento? Então, no meu ponto de vista, isso depende muito, né? Para que eu não possa falar aqui uma grande heresia, então eu prefiro falar que eu acho que isso depende de uma série de coisas, né? De uma série de fatores, né? Será que vale a pena? Aí entra a autoanálise também da pessoa, né? Da própria pessoa, né? Será que vale a pena? Existem alguns pontos, né, que realmente de fato precisam de ser levados em consideração. Eu acredito particularmente que vale a pena lutar, né, pelo casamento. A pessoa que está ali sofrendo, através do Jornada com Cristo, você vai aprender a ter maturidade em Deus, para que você possa aprender, né, o que é o mundo espiritual, porque existem muitas coisas que são provenientes do mundo espiritual. Então nós precisamos de lutar, porque muitas das vezes a gente luta com as nossas palavras, né, as nossas forças, as palavras, e às vezes a gente acaba falando o que não era para falar, agindo da forma que não era para agir. Vai gerando todo um problema, né? E vai gerando mais problema ainda. Então, em vez da gente resolver, a gente acaba por atrapalhar, né, às vezes aquilo que nós queremos que Deus faça, que é a restituição do casamento. Então vale a pena lutar, só que lutar na oração e pedir a Deus para dar sabedoria. A gente precisa de ter sabedoria para lidar com todas as coisas dentro do relacionamento, né? Tem muita pessoa, a Bíblia diz, né, tem muita mulher que é briguenta, que é mulher, a Bíblia diz assim, mulher rinchosa, mas vale a pessoa morar num deserto do que estar ao lado de uma mulher rinchosa. A mulher rinchosa, mas existe um homem rinchoso também, né? Tem homem que nasceu com espírito de mulher e é rinchoso também. Então ele fica falando e fica massacrando e fica apertando na mesma tecla, e aí vai aquela discussão, até as pessoas chegar num ponto e dizer: eu não quero mais, né? Então a gente precisa de entender, vale a pena lutar pelo casamento? Logicamente que vale. A gente tem que estar lutando espiritualmente, orando e pedindo a Deus para nos dar sabedoria acima de tudo, né? Agora, quando desistir? Essa é a pergunta extremamente difícil de responder, e logicamente que a gente precisa de ter atenção, né, e falar a nível bíblico, né, para que a gente realmente de fato possa responder essa pergunta: quando desistir de um casamento?
Se é que pode desistir. E a gente pode falar aquilo que a gente quiser, desde que tenha bases bíblicas para isso, né? Então, quando desistir de um casamento, a gente precisa de ter cuidado, porque tem muita gente que está lutando no casamento aí, e se a gente falar, tem que desistir mesmo, tem muita gente que vai querer desistir. Então a gente tem que ter muito cuidado, falar biblicamente, né? Para que realmente a gente possa estar respondendo essa pergunta, né? Então, essa questão do casamento, né, embora seja algo assim extraordinário, né, de estar falando, porém algo também muito polêmico acerca do divórcio, né? Muitas pessoas, né, já falaram sobre isso, já vieram se pronunciar na internet acerca do divórcio, e é algo extremamente polêmico, porque, né, a Bíblia ela vai nos falar, né, a respeito do adultério ali, né? Do adultério, que a pessoa quando está ali no adultério e tudo mais, eu acredito que a Bíblia ela dá respaldo para a pessoa estar, né, se separando. Isso. A respeito do adultério, onde a Bíblia adultério fala. E morte também. Isso, exatamente. Agora, se outras coisas virem, né? Uma pessoa, você acha que uma pessoa que se separa, ela não tem direito a se casar? E se ela se casar, ela está cometendo um pecado sem perdão? No meu ponto de vista, não. Eu acredito também que não. Por quê? Porque pegando biblicamente, a gente pega que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então a gente precisa de entender isso. Agora, quando desistir de um relacionamento, quando a pessoa está correndo perigo de vida, né? A pessoa está ali num relacionamento extremamente tóxico, né? Aonde o marido já falou, olha, eu vou te matar, olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo. Então a gente já precisa de ter cuidado e aconselhar. Então o marido que bate, a gente aconselha, prisão nele, cadeia nele, né? Porque não está cumprindo com aquilo que a Bíblia diz. Que é o cuidar, o amar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o marido ele tem que dar a vida pela sua esposa. Não é tirar a vida dela. Tem muito marido que entende, né? Tem que tirar a vida dela. Não, é dar a vida. E é tão forte que é amar como Cristo amou a igreja. É amar, né? Como então, Cristo amou a igreja. É uma coisa assim muito profunda. Então, se a pessoa está ali maltratando, né, espancando a pessoa, fazendo ameaças de morte, tudo, então essa pessoa está fazendo totalmente o oposto daquilo que Cristo, né? Então a gente fala, uma pessoa pode se divorciar hoje? A gente não aconselha, e eu nunca aconselhei ninguém a se divorciar. Mas existem problemas, né, e situações que infelizmente o divórcio vai ser a solução para aquela pessoa, né? Eu já acompanhei, né, relacionamentos onde a gente aconselhava, a gente orava, aconselhava o casal, e a gente falava, não separa, até que um dia a mulher pegou uma chávena daquelas de beber chá, quebrou na cabeça do rapaz. O rapaz estava lá jogando PlayStation, ela quebrou a chávena, e aí depois o rapaz ficou lá em coma, o sangue descendo lá, quase que ele foi, né, arrebatado. E aí a pergunta que fica é, será que ele deve voltar para uma mulher dessa? Porque isso aí foi uma tentativa de homicídio. Sim. Né? Então é isso que a gente precisa de estar analisando. Então, quando a gente fala sobre o divórcio, logicamente a gente não vai aconselhar para todo mundo ficar divorciando e separando. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Seria bom que nunca acontecesse, né? Seria bom que isso nunca jamais viesse a acontecer. A gente não aconselha ninguém a se separar, mas existem pessoas, mulheres, que estão correndo risco de vida, estão apanhando, estão sendo ameaçadas. E umas que já nem estão aqui mais para contar a história. E existem outras. E a gente gostaria de ter a oportunidade de falar com essas mulheres para aconselhar, né? Mas infelizmente não deu tempo, né? Então você que está nos ouvindo, Deus ele pode mudar o seu relacionamento através da oração e através da sabedoria que Deus ele vai te dar. Eu já vi casamentos acabados, terminados, e Deus ir lá restaurar o casamento de uma forma extraordinária,
né? Agora, a pessoa separou. Se a pessoa separou, você não vai perder a sua salvação de forma alguma pelo fato de você estar casando de novo. É da vontade de Deus? Logicamente que não é. De você ter separado, de você pensar em separar, não é da vontade de Deus. Mas se isso vier a acontecer, porque o marido traiu, a Bíblia dá respaldo para isso, né? O marido abandonou, o marido descrente abandonou, Deus dá respaldo para isso. Morreu, a pessoa morreu, Deus dá respaldo para a pessoa realmente se casar de novo. Então, o cristianismo, ele não é uma religião, até porque religião veio da palavra religar. O cristianismo não é uma religião que te massacra, que te oprime. Tem pessoas que estão com a mente tão fechada que eles não têm a capacidade de fazer uma exegese do texto para saber o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a gente falar que tem outro, então a gente tem que pegar a Bíblia e rasgar, ou então a Bíblia está em contradição, né? Então a gente não pode chegar e dizer o casamento, casou de novo, vai para o inferno. Não, a gente não pode julgar as pessoas dessa forma. Existe igreja que você chega, que se eles souberem, nossa, fulaninha separou, casou de novo, eles não te dão espaço, eles não te deixam crescer. Eles mesmos se encarregam de te mandar você para o inferno. Eles mesmos se encarregam. Eu acredito que vai ter muita pessoa dessas igrejas lá que vai estar lá na porta do inferno para receber. Infelizmente, né? Essa é a realidade. Funcionário do diabo. Agora, Deus não é o acusador. Quem é o acusador é quem? É o diabo. E nós não estamos falando nada aqui que não esteja, né, dentro da palavra de Deus, né? Tudo baseado na palavra. Então, quem gosta de fazer julgamentos é o homem. E Deus não. Deus, ele está aqui para restaurar, né, para livrar as pessoas dessas... É verdade. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. Eu espero que Deus ele tenha falado extremamente ao seu coração. É um tema extremamente delicado, né? Mas a gente quer agradecer pelo fato de você ter assistido até aqui. Eu acredito piamente que Deus ele te abençoou, abriu os seus olhos. Você aprenda uma coisa: para lutar para o seu casamento dar certo e não terminar, você tem que lutar orando, mas pedindo a Deus que te dê sabedoria, porque não adianta nada você ficar orando, cometendo os mesmos erros, não é? Cometendo os mesmos erros, a sua oração será em vão. Se você ora demais e você maltrata a sua esposa, a sua oração não será atendida. Se você ora demais e você não está cumprindo os papéis que você tem que cumprir, e eu não falo somente para os homens, mas também para as mulheres, né? Às vezes o marido está orando demais, mas ela é rinchosa. Eu vi um vídeo esses dias na internet que o marido estava orando 3 da tarde, a mulher rinchosa chegou. Aí perguntou: por que você está orando agora? Você não tem costume de orar agora? Não. Você está em pecado, você fez alguma coisa, você está pedindo perdão. O que você está fazendo? Você está me traindo? Aí a mulher rinchosa, o rapaz estava orando, buscando a Deus, a mulher chegou. E ela caçando coisa para poder, né? Então, cada um tem que estar no seu papel. Cada um tem que estar aonde Deus colocou. Logicamente, exercer da melhor forma, com sabedoria. Então, a sua falta de sabedoria anula o resultado da oração. Às vezes a pessoa está orando demais, Deus abençoa meu casamento, mas aí você estraga tudo. Você age ignorantemente, você fala demais, fala coisa que magoa, você fica lembrando do passado o tempo inteiro. Não é verdade? Enquanto você não mudar isso, o seu casamento não vai ser transformado. Mas a partir do momento que você entender: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa agir da melhor forma, você vai ver que Deus ele vai começar a transformar o seu relacionamento de uma forma extraordinária, tá bom? Que Deus abençoe. Não se esqueça, deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, porque nós acreditamos que realmente, de fato, esse canal aqui vai trazer muito conteúdo abençoado para estar abençoando a sua vida, tá bom? Até a próxima. Deus abençoe. Até a próxima, gente. E atenção, não se esqueça de adquirir o nosso e-book.
Amém. É isso aí, o e-book está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Descubra o segredo para uma vida transformadora e prepare-se para uma jornada cristã sem precedentes. Aprenda a pensar e agir como Cristo, e experimente o poder transformador em sua vida diariamente. Aproveite agora com 50% de desconto. Promoção por tempo limitado.